Depois da mais do que merecida vitória da seleção brasileira na Copa América de 2019, voltam às telas de TV e aos estádios brasileiros os campeonatos nacionais. E especialmente o que tem chamado mais atenção até agora, nesse início, ou nessa volta da tão sonhada parada da Copa América, tem sido a Copa do Brasil. Foram as rodadas, a ida e a volta das quartas de final, na semana passada a ida, essa semana a volta, e alguns pontos chamaram bastante atenção. O primeiro deles é como equipes bem organizadas são capazes de bater de frente com elencos estrelados e muito mais gabaritados, tecnicamente falando. Ontem o Atlético Paranaense deu mais um passo importante na sua vida enquanto clube de futebol, enquanto equipe que quer se tornar uma equipe grande, quer deixar de ser uma equipe regional para se tornar uma equipe nacional. Eu tive a oportunidade de visitar na semana passada a Arena da Baixada, que é a casa do Atlético Paranaense, e conhecer um pouco mais sobre a história, a filosofia do clube. É um time de primeiro mundo, é uma arena de primeiríssimo mundo, extremamente moderna, como pouquíssimos estádios no Brasil. Se tem mais 2 ou 3 do nível da Arena da Baixada, é muito. E olha que eu conheço bastante estádio nesse país. O Maracanã não está no nível da Arena da Baixada, o Morumbi não está no nível da Arena da Baixada, o Allianz Parque não está no nível da Arena da Baixada, a Arena Corinthians talvez esteja, pode ser um dos que está. Tem outros estádios no Brasil que são bacanas, mas moderno mesmo, com sustentabilidade, com conforto para os torcedores. A Arena da Baixada é realmente muito boa, impressionante, para um time que não é historicamente tão grande quanto esses outros todos, quanto o Flamengo, quanto o São Paulo, quanto o Corinthians, quanto o Palmeiras, mas é um time que tem realmente se organizado fora do campo, com uma filosofia única, uma filosofia pautada na ousadia, na modernidade, e isso se reflete em ações comerciais, em ações de marketing. O Atlético Paranaense tem reconhecidamente o melhor plano de sócio-torcedor do país, e é um time que não tem tantos torcedores quanto tantos outros, mas tem se tornado cada vez mais um time simpático a outras torcidas e vai ganhando cada vez mais torcedores, se consolidando como o maior do Paraná e se tornando, sem dúvida, um dos 10 maiores clubes do Brasil nos últimos anos pela sua organização fora do campo. E dentro do campo, o legal é você ver que a filosofia dessa ousadia do Atlético Paranaense tem se refletido também dentro do campo. Desde o trabalho do Fernando Diniz e agora acentuado pelo trabalho excepcional do Thiago Nunes, um trabalho de encher os olhos deste deste quase garoto, para o mundo dos treinadores de futebol. O Thiago Nunes, 40 e poucos anos, é quase um garoto, mas de cabelos brancos, que tem implantado ideias de fato revolucionárias no futebol brasileiro, com mais resultado do que o Fernando Diniz conseguiu até agora. Pode-se dizer que o Thiago Nunes é um Fernando Diniz melhorado? Talvez seja precoce para fazer esse diagnóstico, mas o Thiago Nunes de fato tem implantado ideias de jogo, de posse de bola, de triangulações, de transições rápidas, um jogo equilibrado entre ataque, meio e defesa. É claro que ainda precisa equilibrar muito melhor esse jogo fora de casa, tem jogado muito melhor em casa do que fora, mas o Thiago Nunes me chama a atenção também pelas entrevistas coletivas dele. Ontem ele falou dois pontos que eu queria destacar na coletiva. Foram, primeiro, o ponto quando ele falou sobre o Jorge Jesus, que chegou aqui como uma santidade, Esse Jorge Jesus deve ser o melhor treinador do mundo, veio da Europa, Tudo que vem da Europa no Brasil chega com essa aura, com essa divindade, Quase que se fosse um deus chegando no Brasil, o Jorge Jesus. Que na Europa não se destacou. Foi um treinador bom para o Benfica, que é um clube de segundo escalão da Europa, segundo ou terceiro escalão da Europa, O Benfica tem história, é verdade, mas hoje em dia é um clube de segundo, terceiro escalão. E o Jorge Jesus chegou aqui como se fosse... Esse aí é muito melhor que o Tite, muito melhor do que o Renato Gaúcho, é um Guardiola, chegou o Guardiola aqui. E o Thiago Nunes pontuou algumas questões perfeitas lá na análise dele sobre o Jorge Jesus. Primeiro, se alguém acha que as ideias que o Jorge Jesus trouxe para o Brasil são absolutamente revolucionárias, de fato não tem assistido os jogos do Atlético Paranaense e de outros clubes, como o Fluminense, como o Santos, como o Grêmio. As ideias que o Jorge Jesus, entre aspas, trouxe para o Brasil, que ninguém sabe direito que ideias são essas, porque foram 3 jogos até agora, Não dá para avaliar. Mas, entre aspas, essas ideias revolucionárias e europeias já estão aqui
com esses treinadores brasileiros, que são taxados como obsoletos pela grande maioria da imprensa esportiva, como uma classe, né? A classe de treinadores brasileiros é ultrapassada, mas nós temos aí bons treinadores, bons exemplos nessa classe. O Thiago Nunes é, na minha opinião, o melhor deles. Ele falou que o Jorge Jesus vem com isso, mas que o Atlético já desempenha muitas dessas ideias e com um elenco muito menos estrelado e muito menos gabaritado do que o elenco do Flamengo. O Atlético Paranaense tem um elenco de segundo escalão, mas joga um futebol de primeiro escalão. Tanto é que está muito bem na Copa do Brasil, chegou a uma semifinal, foi recentemente campeão de uma Copa Sul-Americana e está indo bem no Campeonato Brasileiro. Muito melhor do que muitos times grandes, inclusive. Então o Atlético Paranaense mereceu, no contexto global dos dois jogos, estar nessa semifinal. Foi garfado em plena Arena da Baixada com uma arbitragem patética que teve a decisão errada, teve equívoco nos dois lances capitais do jogo. O Diego Alves era para ter sido expulso com 10 minutos do primeiro tempo. Imagina o Flamengo jogando o jogo inteiro com 1 a menos. Se já foi um sufoco segurar o empate com o Atlético com o mesmo número de jogadores, imagina jogando o jogo inteiro com 1 a menos. E segundo, no lance do gol anulado, que foi uma pataquada inacreditável na falta inventada sobre o Rodrigo Caio. Outro elenco estrelado que caiu ontem foi o do grande Luiz Felipe Scolari, o grande Felipão, o treinador vitorioso, mestre do Campeonato Brasileiro. Esse cara é maravilhoso, né? Não tem que jogar bonito não, aqui tem que jogar duro, jogar feio, jogo feio é que ganha jogo. Bom, pelo jeito não é só isso que ganha jogo não, Filipão. Não é só jogar feio que ganha jogo, jogar na ligação direta. Precisa ter mais coisa. Ontem o Palmeiras foi engolido pelo Internacional no Beira-Rio. O Inter com um elenco muito menos qualificado do que o elenco do Palmeiras. Não é tanta a disparidade, né, quanto a do Flamengo para o Atlético Paranaense, mas com um elenco muito menos qualificado, o Inter fez um jogo 1 milhão de vezes melhor. O Palmeiras era para ter perdido de 3, 4 gols de diferença se não fossem os milagres do Everton. Aliás, o palmeirense agora está aprendendo um pouco como é ser corintiano na era do Carille, né? Depender dos milagres do seu goleiro. É impressionante como clubes do tamanho desses dois e com elencos caríssimos como esses dois têm, 2 dos 3 mais caros do país, se contentam com jogar pelo milagre dos seus goleiros. Mas o Palmeiras então ontem também foi eliminado e nós temos agora nas semifinais 4 equipes que de fato jogam mais com a bola no chão e jogam mais tecnicamente, taticamente organizadas do que com elencos estrelados e com estrelas, grandes jogadores. Não temos entre esses 4 equipes que estão nas finais da Copa do Brasil, com exceção do Cruzeiro, as outras 3 não são 3 dos 5 elencos mais caros do país. Ou seja, dos 4 que estão, 3 não são dos melhores elencos do país. Mas merecem vencer porque tem equipes organizadas taticamente, o que prova mais uma vez que individual não é mais sobreposto ao coletivo. Hoje o coletivo, seja em mata-mata, seja em campeonato de pontos corridos, é o que vai decidir os jogos, é o que vai fazer com que as equipes vençam as partidas. Forte abraço e até a próxima.